E aí, pessoal, tudo bem? Meninos do nono ano. Nesse momento agora, né, todas as semanas nós vamos nos encontrar aqui via videoaula, né? É um momento onde eu vou estar à disposição de vocês para poder fazer alguns esclarecimentos sobre os conteúdos apresentados pelas videoaulas, né, ofertadas na plataforma SAS. Tá, então aqui eu vou abordar nos vídeos, né, de uma forma bem é, objetiva, né? De uma forma bem objetiva, esses conteúdos que vocês estão assistindo às videoaulas e traduzindo para a minha linguagem, né, que vocês estão mais familiarizados. Enfim, o objetivo é complementar aquilo que a plataforma SAS oferece para vocês, tudo bem? Então, nesse nosso primeiro encontro, a gente vai trabalhar, né, na verdade, revisar, né, vários aspectos aqui do capítulo 4 e 5 do material de vocês, que tem como título Deduzindo e Induzindo os Instrumentos do Raciocínio Humano. Bom, a gente estudou anteriormente que a filosofia é a área do saber humano que busca o conhecimento, né? Então, inclusive, o termo filosofia, afinidade ao saber, né? Tem esse significado. Além disso, nós vimos que o ser humano, diferentemente dos outros seres vivos, possui uma capacidade que é a razão, o raciocínio, né? Então, para a filosofia, essa capacidade, e várias outras, né, também, não só essa, mas principalmente essa capacidade de sermos racionais, né, de sermos seres que desenvolvemos a racionalidade, a razão, é o que nos diferencia dos demais seres vivos. Mas, não sei se você já se perguntou, como o conhecimento ele é construído? Como a gente pensa, né? Como o ser humano aprende as coisas? Então, o objetivo desse capítulo, né, e dessa aula é justamente mostrar para vocês como o conhecimento ele é um processo de construção mental, mas que está associado à realidade aonde a gente está inserido, aonde a gente vive, tá? Então, a razão, o raciocínio, é a capacidade que nós temos, né, de atribuir significado e sentido às informações que nós captamos através dos nossos sentidos. Visão, olfato, paladar, tato, audição, são as janelas da nossa alma, né, do nosso processo de aprendizagem. Nós aprendemos captando essas informações que os nossos sentidos oferecem a nós, né? Então, ao longo da nossa vivência, da nossa experiência de vida, a gente vai acumulando essas informações. A água é líquida, o gelo é frio, né? O sol é quente, o fogo queima, né? São informações, e obviamente são muito simples, aqui só para exemplificar, que você vai acumulando, né, durante a sua vida, vai armazenando no seu HD aqui, no seu CPU, que é o seu cérebro, que é justamente a sua razão. E aí a gente transforma essas informações em algo que é útil para a nossa vida, né? Então a gente capta essas informações do ambiente onde a gente vive e a gente consegue transformar essas informações em coisas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Vou te dar um exemplo. Quando você vai sair de casa, olha para o céu, está um céu nublado, bem cinzentado, bem fechadão, né? Você sabe que existe uma probabilidade muito grande de cair uma chuva, não é verdade? Se vai ou não vai cair a chuva, isso aí já é uma outra discussão. Mas existe uma probabilidade real de que isso vai acontecer. Então, o que você pode fazer? Se prevenir, levar um guarda-chuva, uma capa de chuva, antecipar a sua saída para que você não seja surpreendido no meio do caminho pela tempestade. Então, olha aí, nós estamos utilizando informações que nós captamos do nosso ambiente, transformando ela em conhecimento. Então, o conhecimento é justamente isso. É a transformação dessas informações e a aplicação dessas informações na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, aquilo que a gente capta do mundo onde a gente vive pode ser dividido em lógico e ilógico.
real ou não real. Quando você você olha para o céu, está nublado, está prestes a chover, você não vai colocar um biquíni para a praia esperando o sol, que isso não, obviamente não vai acontecer. A lógica é de que faça frio e que chova, não que faça sol, né? E que tenha um dia ensolarado. Então, nossa mente ela funciona como uma espécie de um grande filtro que vai, né, captando aquilo que nos interessa e deixando de lado aquilo que não nos interessa. Inclusive, um filósofo que trabalhou com essa questão, o René Descartes, ele dizia que a única certeza que nós temos em relação ao conhecimento é a dúvida. Então, nós temos que duvidar, né, antes de qualquer coisa, duvidar dessas informações que nós coletamos, né? Nós temos que verificar se são informações verdadeiras ou não, né? Se elas são reais ou não. Inclusive, a frase que resume muito bem o pensamento do Descartes é: penso, logo existo. Para que eu seja um ser que ocupe, que exista no mundo, eu tenho que pensar, eu tenho que questionar a realidade. Então, pensar é justamente entender, tentar entender a realidade que está à nossa volta. Mas para isso é necessário um caminho, um método, uma ferramenta. Quando você vai trocar um pneu do carro, você não tem que ter uma ferramenta específica para aquela atividade. O método é justamente isso, a ferramenta específica para determinada atividade. E aí nós vamos observar que a mente humana ela desenvolveu dois métodos para o processo de conhecimento e aprendizagem, que é a dedução e a indução. São esses dois grandes caminhos que fazem com que nós humanos aprendemos a enxergar e entender o mundo que nos rodeia. O processo dedutivo, ele acontece quando a gente parte de uma realidade já estabelecida, aceitada por nós como uma verdade que nós já conhecemos, né? E nós chegamos a uma outra conclusão. Então, a dedução, ela se estabelece no que a gente chama na filosofia de silogismo, que é a associação de afirmativas, de sentenças pré-estabelecidas. Vou te dar um exemplo. O sol brilha, as estrelas brilham. Logo, o sol é uma estrela. O homem é um mamífero. O mamífero se alimenta de leite. Logo, o homem se alimenta de leite. Entenderam? Você parte de duas sentenças, de duas verdades estabelecidas e você faz uma associação, uma assimilação. Agora nós temos que tomar cuidado que nem sempre o pensamento dedutivo ele leva ao conhecimento verdadeiro. Porque duas afirmativas reais, elas podem levar a uma conclusão falsa. Vou te dar um exemplo. A lâmpada brilha, o sol brilha, logo o sol é uma lâmpada. Não. Entenderam como é que o silogismo pode falhar? Então, o silogismo, ele é um mecanismo importante? Sim, sem dúvida alguma. Né? É o pensamento mais rápido, mais instantâneo que nós temos. Mas nós não podemos ficar só no silogismo do processo dedutivo. É necessário a gente elaborar uma construção de pensamento mais sofisticada. E aí entra o método do conhecimento do processo indutivo. Esse aqui ele exige um esforço intelectual maior, porque a gente vai coletar e analisar dados, não simplesmente estabelecer correlações entre eles. Por exemplo, vocês já assistiram aquelas séries de detetive, né, na Netflix ou na televisão, em qualquer lugar, e você percebe que o policial lá, né, o detetive, para solucionar um caso, ele vai coletar uma série de informações, fazer uma análise profunda dessas informações, quando o fato aconteceu, se é verdadeiro, se não é, até ele chegar a uma conclusão. Então, a indução, o método indutivo é esse, né? É o produto de uma reflexão, onde você coleta uma série de dados e informações, sintetiza esses dados numa verdade que é universalmente aceita. Vou te dar outro exemplo. Newton, quando ele foi elaborar a sua teoria da gravidade, né? A teoria da gravitação dos corpos, ele teve que criar uma série de experimentos laboratoriais, fórmulas matemáticas, para comprovar que um corpo de maior massa atrai um corpo de menor massa, que isso é a força da gravidade. A partir do momento que ele estabeleceu esse conhecimento, né, a partir de uma longa análise científica e matemática, ele estabelece uma verdade universalmente aceita por todos nós, por toda a comunidade científica.
Ninguém, obviamente, vai negar a existência da força da gravidade. Então, o conhecimento indutivo, ele é a base para a produção de novos conhecimentos, enquanto o dedutivo, ele é a base para a associação de conhecimentos que já existem. Tudo bem, pessoal? Então, qualquer dúvida, nós vamos ter o plantão, né? E o momento adequado para a gente poder responder essas questões. Tudo certo? Até mais. Fiquem com Deus.